Tivemos o primeiro capítulo da luta Saitama vs Garou, a luta que a gente estava esperando há tanto tempo. E teve uma coisa inédita nesse capítulo, pessoal, que acho que muitos de vocês podem não ter notado, mas esse foi, nesse capítulo, a primeira vez, oficialmente, que alguém desviou de um golpe do Saitama. Em nenhum outro momento de One Punch Man a gente viu isso, então Garou é oficialmente a primeira pessoa a desviar de um golpe do Saitama. Assim, falando sobre a luta contra o Orochi, naquela primeira versão, antes de ser redesenhado, o Orochi também tinha desviado de um golpe do Saitama, né? Mas a gente sabe que foi redesenhado, nessa nova versão não tem isso, então, oficialmente mesmo, essa é a primeira vez que isso acontece. Bom, acho que ninguém tem dúvida de que o Garou não vai levar nada mais do que uma surra nessa batalha aí, né, pessoal? Mas mesmo assim a gente tem que dar isso pra ele. Pelo menos ele conseguiu desviar de um golpe de Saitama. Antes de continuar a falar sobre o capítulo, bem-vindos ao canal Classe S, sou Arthur Alencar e tô aqui pra falar sobre o capítulo 160 de One Punch Man. Mas antes de qualquer coisa, deixa aí o seu like e se inscreva no canal pra gente bater a meta de 1000 inscritos. Não falta tanto assim pra gente bater essa meta, então conta aí com a sua inscrição, beleza? E dito tudo isso, vamos continuar com a análise. Pra falar a verdade, essa luta aí que foi mostrada nesse capítulo foi mais um aquecimento, né, pessoal? Porque acho que quando for mostrar luta de fato, a gente não vai ter nenhum momento assim pra atrapalhar. Vai ser um capítulo inteiro de luta intensa mesmo, até com poucos diálogos, uma luta bem imersiva. Acho que numa história em quadrinhos, uma luta imersiva seria uma luta assim com poucos diálogos, poucas coisas pra atrapalhar a gente, pra gente ficar assim bem imerso ali nos movimentos, nos golpes dos personagens. Uma coisa interessante sobre, digamos, qualquer pessoa que lute contra o Saitama, pessoal, é que não dá pra avaliar a força do inimigo pelos golpes que ele dá no Saitama, né? A gente tem que avaliar pela destruição ao redor. Tipo, aí nesse capítulo a gente não tem como avaliar qual é exatamente o nível de poder dessa nova forma do Garou. A gente só vai poder descobrir nos próximos capítulos pela destruição que ele vai causar no ambiente, mas, assim, pelo dano que ele causa no Saitama, não tem dano, então a gente vai ter que ficar de olho ali no que é quebrado ao redor da luta deles, né? Mas bom, pelo menos pra gente se situar, pra ter pelo menos aí a nível de comparação, eu acho que pelo menos essa forma prévia do Garou aí, que a gente viu no começo do capítulo, ela já seria capaz de derrotar a forma azul do Boros, né? Então no caso, acho que essa forma nova dele aí já seria capaz de derrotar a forma rosa, que seria a forma suprema do Boros. Eu acho que o Garou atualmente já tá nesse nível. Assim, em relação à nova transformação do Garou, é mais uma suposição, né, pessoal? Porque a gente ainda não viu exatamente, como eu falei, ainda não dá pra avaliar. Mas falando aí da transformação prévia, eu digo que sim. O Garou já conseguiria derrotar pelo menos a forma azul do Boros. E acho que no próximo capítulo a gente vai descobrir que ele derrotaria até mesmo a forma rosa com essa nova transformação. E eu acho que ele ainda vai evoluir mais, né, pessoal? Porque eu até fiquei surpreso que ele evoluiu tão cedo aí durante a luta. Eu imaginava que ele só iria evoluir mais lá pro final, quando ele já estivesse sentindo bem encurralado mesmo. Mas não, ele já começou a evoluir no começo da luta. Então acho que mais pro final ele vai evoluir ainda mais, a gente vai ver um poder ainda maior. E falando sobre esse draminha que foi mostrado aí no capítulo, pessoal, eu acho que o Tareu e o Saitama foram as únicas pessoas que conseguiram ver através dessa casca, desse papel que o Garou tá exercendo, né? Porque eles foram os únicos que perceberam que no meio toda essa jornada do Garou, ele tá só fingindo ser um monstro, mas no que ele quer no fundo mesmo é ser um herói. Na verdade, acho que o Tareu percebeu isso melhor que o Saitama, justamente por causa dessa semelhança que os dois têm, né? Porque o Tareu também sonha em ser um herói, também ele é uma criança que sofreu bullying, e também pelo fato dele ser uma criança, acho que ele consegue perceber melhor o que tá dentro do coração do Garou, né? Aproveitando que eu falei no Tareu, eu gosto muito dessa relação Tareu e Garou. É um drama que eu consigo comprar bem em One Punch Man, porque vamos combinar que o drama em One Punch Man é um negócio muito aprofundado, um negócio muito... Assim, não é o forte de One Punch Man, a parte do drama, mas essa relação Tareu e Garou é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que até uma coisa que o One conseguiu fazer melhor do que, por exemplo, Bang e Garou, que, assim, a gente teve um draminha ali do Bang com o Garou, por ser o discípulo dele, né? Mas eu não comprei muito aquele drama, pessoal, porque a gente não teve muitas cenas emotivas entre os dois personagens, sabe? A gente não teve nenhum flashback entre eles, quer dizer, quase nenhum flashback, e nenhum flashback emotivo entre eles. Então não é um drama que eu consegui comprar muito, mas esse drama aí, essa relação Garou e Tareu, eu consigo comprar bem porque a gente tem um paralelo entre os dois personagens e acho que o One conseguiu trabalhar melhor essa relação Garou e Tareu. Eu consigo comprar bem esse drama aí entre os dois. Eu acredito que o Garou é pro Tareu o que o Garou gostaria que alguém tivesse sido pra ele quando ele era uma criança, né, pessoal? Mas também com uma grande diferença entre os dois. O Tareu é uma criança que admira os heróis. O Garou era uma criança que admirava os monstros. Mas, pra falar a verdade, eu acredito que o Garou, quando ele era criança, ele não entendia exatamente o porquê que os monstros eram maus, né, pessoal? Acho que faltava um pouco de maturidade nessa visão aí do Garou, porque, assim, se ele tivesse um pouquinho mais de sensatez, um pouquinho mais de maturidade naquela época, ele teria entendido que os monstros são maus, não são admirados justamente porque eles matam pessoas, né? Então não tem nada pra se admirar em um monstro. Acho que hoje em dia o Garou até já entende isso, né? Porque ele não admira mais os monstros. Ele quer ser um monstro, ele quer ser o monstro supremo, mas ele não admira mais os monstros, porque senão ele teria se aliado à associação de monstros. Mas, mesmo assim, eu acredito que essa admiração do Garou pelos monstros,
perdurou aí até a idade adulta. Mas pra falar a verdade, acho que essa admiração do Garou pelos monstros, na verdade, não era exatamente uma admiração. O que ele queria de verdade era que os monstros fossem heróis. Eles queriam que os monstros exercessem o papel de herói e derrotassem os heróis que, na visão do Garou, eram os monstros de verdade. Porque ele se via no lugar dos monstros, sabe? Ele se via aí como essa criança que sofria bullying, que era maltratado pelos colegas, então ele se via aí no papel de monstro. Ele, depois de crescido, ele foi exercendo esse papel. Na verdade, ele exerce esse papel de monstro, mas secretamente com o desejo de ser herói, mas exercendo aí esse papel de monstro, mas com o mesmo desejo de sempre, né? Querendo ser um herói, querendo que os monstros sejam herói. É meio complicado esse negócio, né, pessoal? Essa relação monstro e herói do Garou é coisa que a gente tá entendendo até agora mesmo, porque acho que, sei lá, vários capítulos passados a gente entenderia mesmo que o Garou realmente admira os monstros, mas hoje a gente já tá entendendo que o Garou, na verdade, quer ser mesmo um herói lá no fundo do coração dele. Ele quer que exista um monstro que seja um herói. E pra falar a verdade, acho que o Garou tá precisando mesmo de uma terapia. Acho que não tem nada que uma boa psicanálise não resolveria com esse menino, porque ele tem tantas questões pra resolver. Mas agora já é tarde demais, né? Agora ele vai ter que receber o tratamento intensivo do Saitama aí pra aprender o que é bom pra tosse. Sabe uma coisa que também me surpreendeu muito nesse capítulo, pessoal? Que foi ver o Saitama provocando o Garou. Porque não é normalmente assim que ele trata os inimigos dele, né? Como é que a gente normalmente vê o Saitama tratando os inimigos dele? Com total diferença, como eles fossem assim um pedaço de bosta que o Saitama estivesse pisando, ou como se fosse um mosquito que ele tá esmagando. Se bem que os mosquitos são inimigos naturais de Saitama, então não exatamente mosquitos, mas com um pedaço de bosta mesmo. Mas com o Garou não foi assim. Na verdade, eu até percebi, talvez seja só impressão minha, mas eu percebi que acho que o Saitama tá demonstrando um pouquinho mais os sentimentos dele, né, pessoal? A gente teve aquele momento dele dizendo que tá tão puto que poderia destruir a Terra, e agora esse momento aí dele provocando o Garou. E na webcomic eu percebi, também talvez seja só impressão minha, tá? Eu percebi que depois que ele derrotou o Garou, eu percebi que ele ficou um pouquinho mais empático, acho que ele mostrou um pouquinho mais os sentimentos dele. Eu percebi isso em pequenas ações que ele tomou ali na webcomic. Eu não sei se é só impressão minha, mas acho que talvez seja a intenção do Oni fazer com que a gente perceba isso, né? É claro, ele vai colocando ele ali só nas entrelinhas pra não ficar uma coisa óbvia demais, né? Porque não precisa ser óbvio. Mas acho que talvez seja essa a intenção do Oni, né? Fazer o Saitama ir superando essa apatia, essa depressão dele conforme ele vai enfrentando inimigos mais poderosos, né? Até que a batalha no final do Saitama ele vai conseguir a luta que ele tanto queria. Acho que ele vai deixar de ser assim uma pessoa tão apática, né? Mas até lá a gente vai ver isso acontecendo gradativamente. E a minha nota para esse capítulo é 9,3. A batalha Saitama vs Garou já começou, mas ainda não é a batalha que a gente tá esperando por tanto tempo, né, pessoal? Porque quando for chegar a batalha de verdade, a gente não vai ter tempo pra drama, a gente não vai ter tempo pra lágrimas, vai ser só batalha franca entre Saitama e Garou. E a gente já viu que o Saitama já tá levando essa luta um pouquinho mais a sério do que normalmente ele costuma levar, né? Porque a gente já viu ele provocando o Garou, né? Então a gente já dá pra ver que ele vê essa luta de uma forma diferente do que as lutas normais dele. Então acho que até agora essa vai ser a luta da vida do Saitama, né? Pode não ser assim uma luta tão emocionante quanto ele gostaria que fosse, mas provavelmente vai ser a batalha da vida do Saitama, até ele enfrentar um inimigo mais forte lá no futuro de One Punch Man, né? E o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. E se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de One Punch Man, porque ajuda muito quando vocês compartilham. Eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até a próxima.